E aí galera, bem-vindos ao Tecno Hall, seu canal de notícias do mundo. Aqui você fica por dentro das últimas novidades, reviews e tendências do mundo. A última vez que a Antártida não teve gelo, um olhar da ciência. O clima da Terra sempre foi variável ao longo de sua história geológica, e em tempos antigos, ele era drasticamente diferente do que conhecemos hoje. Por exemplo, a Antártida, atualmente coberta por uma imensa camada de gelo, já abrigou uma vegetação diversificada e um clima bem mais ameno do que o extremo frio que predomina na região. Essa variação climática remonta a épocas antigas, como o período em que a Pangeia existia, entre 335 e 175 milhões de anos atrás. Durante essa fase, o supercontinente permitia a circulação de massas de ar que favoreciam um clima mais temperado na Antártida, o que a tornava um ambiente habitável, com vegetação e ecossistemas que poderiam se assemelhar, em parte, às florestas temperadas que vemos em regiões do mundo hoje. Estudos recentes sobre o derretimento da Antártica. Atualmente, cientistas têm expressado grande preocupação com o rápido derretimento da camada de gelo da Antártica Ocidental. Um estudo publicado na revista Nature utilizou modelagens computacionais para explorar o comportamento desse derretimento, o qual, segundo os pesquisadores, parece ser inevitável, sobretudo devido ao aquecimento do Oceano Antártico, especialmente no Mar de Amundsen. Este fenômeno tem potencial para elevar o nível global dos mares em até 5 metros, o que traria consequências catastróficas para as regiões costeiras em todo o mundo. Os cientistas criaram diversos cenários para o século XXI, simulando tanto as condições atuais quanto as projeções futuras baseadas em diferentes níveis de emissões de carbono. Mesmo nos cenários mais otimistas, o derretimento continua a se intensificar nas próximas décadas. No entanto, há um lado positivo. A previsão indica que a taxa de derretimento pode diminuir no final do século, caso haja uma estabilização das temperaturas globais, conforme as metas do Acordo de Paris. Contudo, a advertência é clara: as medidas para mitigar as mudanças climáticas deveriam ter sido implementadas décadas atrás para impedir que chegássemos a este ponto. Antártida, um continente sem gelo no passado. Apesar de sua imagem moderna como um deserto de gelo, a Antártida foi, há milhões de anos, uma terra muito mais verde. Um estudo publicado na Nature Geoscience trouxe evidências de que a Antártida abrigou vegetação durante o Mioceno, período que vai de 23 a 5 milhões de anos atrás. Durante essa época, o clima era significativamente mais quente, com temperaturas médias até 11 graus Celsius superiores às atuais. Os pesquisadores chegaram a essas conclusões após analisar sedimentos contendo restos de cera de folhas retirados da Antártida, sugerindo que o continente possuía ecossistemas equilibrados em suas margens, semelhantes às florestas temperadas de hoje. O estudo é uma janela para o passado, mostrando como as mudanças climáticas podem transformar drasticamente uma região. O professor Sarah J. Feakins, uma das autoras da pesquisa, ressaltou que esses registros fornecem importantes pistas sobre como o clima futuro pode se comportar à medida que o planeta aquece. As florestas antárticas do passado, que incluíam uma mistura de coníferas e árvores de folhas largas, são um lembrete de que o continente nem sempre foi uma região inóspita e congelada. Descobertas de fósseis, o passado verde da Antártida. Pesquisadores da Universidade de Melbourne fizeram outra descoberta notável ao encontrar folhas fossilizadas datadas de cerca de 56 a 58 milhões de anos. Essas amostras incrivelmente preservadas reforçam a ideia de que a Antártida já abrigou florestas exuberantes, muito mais diversificadas do que se pensava anteriormente. Essas florestas, comparáveis às da Patagônia atual, revelam um continente que um dia foi muito mais quente e verde. Embora os primeiros fósseis vegetais tenham sido descobertos em expedições do início do século XX, somente nas últimas décadas a extensão da vegetação antártica foi completamente reconhecida. Os fósseis de folhas preservados em sedimentos de arenito e siltito mostram uma vegetação mista, composta por coníferas e espécies de folhas largas. Essas árvores teriam sobrevivido a condições polares com longos períodos de escuridão durante o inverno, o que torna o achado ainda mais fascinante. Segundo a doutora Anne-Marie Tosolini, que liderou o estudo, essas florestas lembram as que hoje são vistas em regiões temperadas da Terra, embora a Antártida já estivesse localizada em uma posição geográfica próxima do Polo Sul. A transição Eoceno-Oligoceno e a formação do gelo antártico. Outro estudo publicado na Nature Communications revelou pistas sobre como as vastas camadas de gelo da Antártida começaram a se formar. O artigo discute a transição Eoceno-Oligoceno,
EOT, que ocorreu há cerca de 34 milhões de anos, durante a passagem de um clima estufa para um período glaciar. Este evento marcou o início da formação das grandes calotas polares, inclusive a da Antártida. Amostras retiradas de sedimentos no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, fornecem evidências sobre como essa transição foi acompanhada por drásticas alterações nos sistemas oceânicos e atmosféricos da Terra. Segundo o micropaleontólogo Tom Dunkley Jones, as mudanças climáticas associadas à EOT tiveram efeitos globais, causando extinções em massa e mudando drasticamente os padrões de circulação oceânica e a geologia do planeta. Ao comparar os registros de lama coletados no Mississippi com outros no Oceano Pacífico, os cientistas conseguiram montar um quadro detalhado da interação entre o clima, o dióxido de carbono atmosférico e a expansão das camadas de gelo polares. As regiões costeiras que hoje funcionam como grandes reservatórios de carbono tiveram um papel crucial nessa transição, o que tem implicações importantes para entender o futuro do clima global. Lições do passado para o futuro. Com essas descobertas, fica claro que a Antártida, hoje uma vasta extensão de gelo, já foi uma terra verde e habitável. A história climática do continente oferece lições valiosas para o futuro, à medida que enfrentamos uma nova era de aquecimento global. O passado nos mostra que a Terra tem uma incrível capacidade de transformação, e cabe a nós, agora, encontrar maneiras de mitigar as consequências das mudanças climáticas, para evitar os cenários mais extremos que a ciência nos alerta. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.